Fala conosco poderosamente. Fala com cada jovem aqui nessa noite. Fala com cada família nessa noite, com cada varão, com cada mulher nessa noite que veio aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra no nome do sangue e no nome de Jesus. Haja visto que assim quando eu cheguei aqui já pude sentir a presença de Deus. Aleluia. Eu quero, glória a Deus, pedir para que um dos irmãos abra a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 1. Eu quero falar nesta noite sobre o que o cristão, o jovem cristão deve buscar em Deus. Separei tópicos para que fique claro no entendimento de cada um dos irmãos. Aleluia. Meus amados, nas nossas vidas, assim quando Deus nos chama para um propósito maior, você pode ter certeza que sempre vão levantar pessoas, caluniadores, pessoas que só querem ver o seu mal, vão levantar obstáculos, medos e aflições vão vir. E você vai imaginar consigo, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque parece que é só eu que sou atingido, na minha empresa, na minha escola. Parece que cada pessoa que eu olho, elas me desprezam. E Deus vai te falar assim, não fique assim, meu filho, porque a obra que eu tenho com você, eu não tenho com eles. Você tem que entender que eu te separei deste mundo. Então, você pode sofrer sim as aflições, mas são as aflições que geram e que estão gerando um galardão para você lá no céu. Então, todas as vezes que você passar por aflições, por dúvidas na sua cabeça, duvide de suas dúvidas. Ore a Deus e peça, Senhor, me dá um entendimento, me dá um esclarecimento, para que eu não venha desviar o meu pé do caminho. Porque quando nos sentimos assim, presos e aflitos, nós podemos ir buscar no íntimo com Deus, que Ele vai trazer a paz para a gente. Quando você se sente triste, não fica postando nas redes sociais, não fica postando nos status, hoje eu estou triste. Não, vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está em secreto. Aleluia! Na Bíblia inteira você não vai encontrar escrito qual é a forma ou a posição que você deve orar. Ore. A única coisa que diz na Bíblia é orar sem cessar. Ore sem cessar. Assim, quando você acorda de manhã, lava o teu rosto, ora ao teu Pai. Você indo para o trabalho, também ore em pensamento, andando, onde quer que você esteja. Ore para que Deus abençoe o seu dia de trabalho, abençoe os seus amigos funcionários, na sua escola também. Haja vista que nos dias de hoje, muitas maldades e influências satânicas têm rondado a vida dos jovens, principalmente nas escolas. Tantas filosofias satânicas que querem fazer com que nós cristãos engolamos uma ideia que vai contra a natureza de Deus. E é por isso que um cristão que ele não tem o entendimento da palavra de Deus, ele acaba engolindo isso. Porque muitos usam do argumento, mas o corpo é meu, a mente é minha, a minha vida é minha, eu ajo da maneira que eu quiser. Mas a verdade é que cada ser humano que existe na terra, desde o seu nascimento, Deus plantou uma pequena semente no coração, que é o sentimento de adoração. Você pode perceber que, crente ou não, uma pessoa sempre está adorando algo, sempre está crendo em algo. E é verdade que nós temos que usar a palavra cristão aqui em nosso meio, porque crente até o diabo é. Uma pessoa passa aí na rua, ela pode estar concordando com algum símbolo, ela acreditando que aquele símbolo vai defender ela. Ela já está sendo crente nisso. E nós não precisamos andar com um pingente escrito Jesus, um anel, não. A aliança que nós temos com Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. Deus nos marcou com o seu Santo Espírito. E é por isso que, quando você passa por todas essas ondas na sua vida, você tem que dar glória a Deus. Assim como Paulo, você tem que aprender a ser alegre, a ser feliz, a ser cheio do Espírito Santo, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, você estando preso ou estando livre. Ele aprendeu a suportar tudo isso, porque Paulo era um perseguidor, e da noite para o dia, Jesus apareceu para ele, ele se arrependeu de seus pecados, ao caminho de Damasco ele ficou 3 dias cego, e Deus tocou no coração do profeta para ir lá e orar por Saulo.
todavia se transformaria em Paulo. E desde então, Paulo se tornou um cristão. Mas não foi fácil para Paulo, porque imagina, um homem que matava, perseguia cristãos, invadia casas, arrastava as mulheres, as crianças, sem dó e nem piedade, da noite para o dia dizer que se arrependeu e se tornou cristão. Ele estava sozinho no meio. Até mesmo os irmãos que estavam na igreja queriam apedrejá-lo, por causa que Paulo, eles imaginavam que Paulo era um hipócrita, que ele só estava usando isso de estratégia, Deus abençoe, irmão, de estratégia para poder matar mais cristãos. Mas não, meus irmãos, Paulo recebeu a luz de Cristo, que muitos hoje em dia precisam receber. Aleluia. E para não fugir do texto, glória a Deus, em João capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nessa passagem, Jesus está com seus discípulos, conversando em uma sala privada, e ele começa a dar as últimas instruções, porque logo após ele seria traído, capturado e crucificado. E Jesus estava falando para eles: olha, se vocês crerem em mim, não precisam temer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que é o tema dessa campanha, dessa festividade, glória a Deus. E Jesus estava dando uma dose da palavra de Deus de ânimo para os jovens, ânimo para os seus discípulos, porque eles não estariam, em breve eles não estariam mais com o seu mestre, e era agora só eles mesmos, eles e Deus. Aleluia. Eu que nós como cristãos, nós que somos jovens, né? Se você tem menos de 100 anos de idade, você é jovem, fique tranquilo. Aleluia. Nós precisamos buscar coragem em Deus, porque o povo que está lá fora, eles se preparam com armas para vir contra nós. E eles não têm medo de vir contra os cristãos. E ainda mais quando eles veem que tem cristão covarde, que não tem coragem de abrir a boca para falar nada, eles crescem o ego deles e falam: onde que está o seu Deus? Eu estou aqui ofendendo o seu Deus, você nem abre sua boca para defendê-lo. Existem muitos cristãos, creio que nessa igreja não, em nome de Jesus, que tem medo de confessar que é cristão, que é filho de Deus. Quando, por exemplo, há algum trabalho algum evento no seu emprego ou na sua escola, e você vê que aquilo lá foge um pouco dos princípios da palavra de Deus, você como cristão, com sabedoria e não ignorância, tem que se afastar daquilo. Tem que se afastar, porque você não pode se misturar no povo. Não é porque você é cristão que você está estudando em um lugar que você pode aceitar tudo que eles falam para você. Não, você tem que saber qual é a sua identidade, o que você é na presença de Deus, quem você é. Aleluia. E haja vista que para conseguirmos adquirir coragem em Deus, nós precisamos ler a palavra dele, buscarmos ele no íntimo, ouvir e praticar a palavra. Porque vocês estão ouvindo a palavra aqui agora, uma palavra abençoada em nome de Jesus, mas infelizmente é assim, muitos vão para suas casas e no dia seguinte vão ter esquecido de 50% do que eu falei aqui. Muitos nem vão praticar do que eu vou falar aqui. E é por isso que muitos cristãos estão sendo derrubados por Satanás no campo de batalha, porque eles esquecem que a Bíblia é a arma deles. Você não praticar a palavra de Deus é a mesma coisa de você estar num campo de guerra sem a sua arma na mão, ou sem o seu exército. E essa história que eles falam que a igreja é um hospital, tá, é um hospital, mas é um campo de, como que eu posso dizer, é um batalhão, não é somente um hospital. Você vem aqui, você está ferido, não sei como que você entrou aqui, talvez o seu coração esteja triste por causa de alguma decepção, eu não sei. Mas Jesus vem para te curar. Ele tem a cura. Se você está passando por alguma situação, vai para Jesus. Só Ele entende cada palavra, cada sentimento que está passando no seu coração. Muitas vezes você vai confessar para alguém: olha, eu estou triste, estou passando por isso. Mas a pessoa não vai entender. Ela vai falar: vai passar, você vai passar nessa. Mas só que você ainda fica com aquele sentimento: nossa, eu senti que eu não fui 100% compreendido. E é só quando você vai para o íntimo com Deus que você recebe esse refrigério na sua alma. É verdade que um cristão prudente, um cristão bem sucedido, é aquele que ouve a palavra de Deus
escreve ela na tábua do seu coração e pratica. E eu quero abrir com os irmãos um versículo que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, que diz exatamente o que eu estou dizendo agora. Aleluia. E Jesus vai falar sobre o homem, os dois homens que construíram a sua casa, sobre a rocha e o outro sobre a areia. Está escrito assim: todo aquele, pois, que executa estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E Jesus vai também dar o exemplo do outro, que ele ouve a palavra, aquele cristão, aquele crente que ouve a palavra, mas não pratica. Aí vem o vento forte, vem a tempestade, bate contra aquela casa e aquela casa cai, porque o fundamento dela não está fundo o suficiente. O alicerce daquela casa não está tão profundo e enterrado no solo. Aleluia. E é por isso que nos dias de hoje, meus irmãos, é muito fácil você identificar o cristão que está com a sua casa firmada na rocha e aquele que não está. Um exemplo muito bom que nós podemos usar nos nossos dias é a pandemia. Quantos cristãos, depois que a pandemia acabou, não voltaram mais para a igreja? Falaram, não, estou fraco na fé, tal. Porque quando estava em casa, em vez de buscar a Deus, ficava até 3 horas da manhã na Netflix, ficava o dia inteiro conversando com os amigos no celular, esqueceram completamente de Deus. Você lembrar de Deus em apenas algum momento do seu dia e orar, não vai mudar nada na sua vida. Você ora de manhã, de tarde, à noite, tá bom, glória a Deus, mas você tem que orar mais, a todo momento. Você sempre tem que estar 100% conectado com Deus, porque você não sabe quando vai vir um perturbado querer derrubar você, tirar a sua coroa. Imagina, você está na sua casa tranquilo, deitado, descansando, num domingo, descansando por uma semana inteira de trabalho, e você não está buscando a Deus. Aí vem uma criança, um jovem ali na rua, e chuta a bola no seu portão, e te acorda, sim, no susto. E você, em vez de vigiar como um cristão deveria, você abre o portão e já quer pegar aquele menino de pau. Não, irmão, você tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Aleluia, Jesus. Quantas vezes vem isso? Parece que o diabo, ele é inteligente. Ele sabe quando você está dando brecha. E é nessas horas que ele vai vir e vai querer arrombar aquela brecha e entrar com mais uma legião. Porque o diabo, o que ele mais quer destruir é os jovens hoje em dia. Porque é o nosso futuro. Eu me incluo nessa também. Eu vejo que na minha vida, assim, no meu cotidiano na escola e tudo mais, eu já vi muitos cristãos que perderam a sua fé. É triste, é amargurante. Pessoas que falavam com você, sorria, chorava junto, mas que de repente, parece que foi da noite para o dia, nem olha mais na sua cara, te despreza. E eu fico pensando, meu Deus, o que faz a pessoa fazer isso, né? Por que a pessoa faz isso? E eu entendo que muitas pessoas, esses cristãos que perdem a fé, é porque não buscam a Deus de verdade. Não oram de madrugada, não consagram a Deus, e se consagram, sempre esquecem do consagramento e acabam quebrando o jejum, tomando água, até mesmo quando você quebra o jejum, não é somente comer alguma coisa e se esquecer, não. Você está em santidade com Deus, se separando completamente do mundo. Mas se você fala palavrão, ou você ofende aquele irmão, ou você se ira, e no seu pensamento você já peca, não, nossa, como que eu queria estrangular aquele cara? Você já pecou, tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus disse, estejais sóbrios e vigiem. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos tomar cuidado, porque hoje em dia com a internet, muita informação chega, qualquer um pode opinar sobre a sua vida, e qualquer um pode chegar na sua cara e falar, é frescura isso que você está passando, te ofender de inúmeras formas. Mas só que você, como um cristão, você tem que ter sabedoria. Se estão te caluniando, entrega nas mãos de Deus, não queira resolver com as suas próprias mãos. A justiça do homem é falha. Só a justiça de Deus que é perfeitamente efetiva. E é por isso que todos os seus problemas, medos e dificuldades, você tem que entregar para Deus. Aleluia.
Nós precisamos de coragem, nós precisamos de fé, nós precisamos buscar os princípios, ou os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são o quê? São amor, alegria, paz, que são os frutos que você tem que ter com Deus, porque um cristão que está atribulado com Deus, você pensa, nossa, eu estou brigado com Deus, eu orei, mas Ele não me respondeu. Cuidado, irmão. Cuidado, porque você tem que praticar amor, alegria, paz para com Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, que é o seu sentimento, o sentimento que você tem que ter com o seu próximo. Longanimidade significa ser longânimo, sentimento longo. Ou seja, você ter aquela linha de paciência que poucos têm. Muitos pensam, nossa, mas você é besta. Se eu fosse eu, já teria mandado esse cara para casa do caramba. Eu já teria dado um jeito de me livrar daquela situação. Mas você fala, não, rapaz, eu preciso ser longânimo, eu preciso ser benigno, eu preciso praticar o amor. Porque o mundo já não tem amor nenhum praticamente aí fora. E se nós, como cristãos, não damos o exemplo, o que vai ser da igreja futura? O que vai ser dos nossos jovens? O pastor Elisa aqui estava falando, numa quinta-feira, eu assisti pela live, pelo vídeo, que existem muitas influências nesse mundo. O seu filho, talvez ele esteja passando por uma aflição que você não sabe porque você não conversa com ele. Você chega em casa, em vez de vocês sentarem na mesa e comerem e jantarem, e conversarem, colocar o assunto em dia, não, cada um vai para o seu lado, um vai para o seu quarto, o outro fica no celular comendo lá na sala, o outro na cozinha. E não pode. Uma família, principalmente a família, tem que ser um laço forte. Porque o inimigo ataca não somente os jovens, mas a família também. Porque ele sabe que se ele destruir a família, já era. A vitória já é dele. Por isso que nós precisamos olhar mais para os jovens, olhar mais para os seus filhos. Dê mais atenção. Se o seu filho fala alguma coisa que pode parecer dramático, besta, ouça, procure a fonte daquilo. Talvez ele possa estar passando por um problema. Ele fala, nossa, mãe, hoje eu estou triste e tal. De manhã. Mas você fala, não, você só está falando isso porque você não quer ir para a escola. Você só está falando isso porque você não quer estudar. Mas não, procura saber. Fala, olha, meu filho, não. Conversa com a mãe, conversa com o pai. Por que você está triste? Fala comigo. Aí você ser um ombro de apoio para o seu filho. Porque o filho, ele se espelha nos seus pais. O caráter de um homem é formado olhando para o caráter do seu pai, para o caráter da sua mãe. E uma moça também, a mesma coisa. Então, se ele vê que o pai dele diz que é crente, mas é hipócrita, em casa, falta bater na mãe dele, falta xingar o próprio filho, o que vai ser desse jovem? Não adianta nada o pastor vir aqui e falar, olha, não, você tem que ter paz, você tem que amar seu pai, sua mãe, você tem que vigiar e tal, mas em casa ele não tem esse alimento. É a mesma coisa de você falar para sei lá, um exemplo aí. Um rapaz sofreu um acidente, quebrou uma perna, ficou 1 ano sem andar. É a mesma coisa de você querer colocar ele para andar, logo que ele se recupera, ele não vai conseguir. Ele não tem mais força na perna. Então ele tem que passar pelo processo. E a mesma coisa o jovem. Não adianta você dar uma lição aqui para ele agora e exigir no dia seguinte. Você tem que ir regando aquela semente. Uma semente não cresce da noite para o dia. Um agricultor, ele sabe a estação, o tempo, a terra que ele deve plantar a semente, como ele deve regar aquela semente e quando que ele deve regar aquela semente. Então, não adianta você querer de uma em uma hora, querer regar aquela flor, querer regar aquela semente, que ela vai morrer. Você vai entupir ela de água, ela vai acabar morrendo. Não é assim que funciona. Por isso que com sabedoria você tem que instruir o seu filho. Quem sou eu para dizer isso, né, meus irmãos? Mas é Deus que está revelando aqui para mim hoje. Glória a Deus. Então, o que mais precisa nos dias de hoje é comunicação. Você ter paciência. Se você conversa com seu filho, com a sua filha, você pai e sua mãe, você descobre que ele fez algo errado, tem coisa errada no celular dele, você não pode simplesmente bater e falar, está de castigo. Não. Fala com ele, olha filho, como uma família cristã, isso é pecado, isso aqui desagradou a Deus, desonrou a Deus e você precisa se arrepender. E em vez de bater e não ensinar o porquê que aquilo é errado para ele,
É melhor você tirar o celular dele, o quê? Por um mês, 2 semanas, um mês, ou tirar o computador, tirar aquilo que está atrapalhando a vida dele. E ver se ele melhora. É assim lá em casa. Lá em casa, quando eu faço alguma coisa errada, minha mãe fala: você está sem o computador, você está sem o celular, você fez isso aqui, eu não gostei. Eu fico: nossa, Jesus, por que eu fiz isso? E aí o jovem ele fica refletindo o erro dele. E assim que tem que ser. Porque imagina, eu erro, meu pai ou minha mãe me bate, além de me bater, eu pergunto: nossa, mas por que é errado? Não, porque é errado. Não vai para o seu quarto, você está de castigo. E aí, esse jovem, ele vai tirar o entendimento que ele errou de onde? Então é por isso que nós temos que tomar cuidado. Não é somente para os pais, né? Ou para os futuros pais que eu estou falando isso, mas é para toda a igreja. Você é um cristão, sim ou não? Sim. Aleluia. Então você tem que ser luz aonde quer que você estiver. Existe uma frase muito bonita que diz que eu sou uma luz. E como eu sou uma luz, eu tenho que brilhar pelos outros. Eu tenho que brilhar no meio das trevas. E é assim que você tem que ser. Se na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, é só você de cristão, seja o cristão. Aleluia. Se aparecer um endemoniado na sua frente te enfrentando, repreenda ele em nome de Jesus, faz ele cair duro no chão. Fala: eu sou cristão, aqui é Deus, você não tem poder aqui. Aleluia. E aí, com o seu testemunho, você vai ganhar almas para Deus. Porque não existe método mais efetivo de ganhar almas para Cristo com o seu próprio testemunho. Seu testemunho de vida. Testemunho aqui falando do que aconteceu, do livramento que Deus te deu, e também na sua casa, em todos os lugares que você passar. Até mesmo quando você está um pouco na carne, você tem que vigiar. Você acorda de manhã, já nem tomou café da manhã. Muitos aqui não tomam café e ficam bravos, né? Então, olha, minha mãe é uma dessas. Se ela não toma um cafezinho dela de manhã, meu Deus, não dou nem bom dia. Porque senão, né, já pode levar uma patada. Mas, glória a Deus, brincadeira essa parte, meus irmãos, mas em qualquer momento das nossas vidas, nós precisamos ser cristãos. Seja quando você está aqui em unidade, dando glória a Deus, pulando, ou você lá no seu banheiro quietinho, só você e Deus, ou no seu quarto. Que tipo de cristão você tem sido no secreto? Aquele cristão que ora, jejua, busca Deus, ou aquele cristão que só fica fazendo coisa errada? Aquele cristão que não tem capacidade de ouvir uma mensagem de meia hora, fala: ah não, estou cansado, mas fica 1 hora no TikTok, no Instagram, olhando para os vídeos, vendo que não presta, é só pessoa que não tem nada de Deus. Muitos usam até mesmo sua fé para poder ganhar views. Fico falando: não, eu vi isso, eu vi aquilo, deixa o like se você crê em Deus. Não, para com isso. Desliga um pouco o celular, passa um tempo a mais com Deus, com a sua família. Você não sabe, nós estamos nos últimos momentos da igreja. Então nós precisamos, se não conseguirmos, misericórdia, eu estou falando agora, irmãos, mas se não conseguirmos ganhar almas ao nosso redor, assim, o nosso vizinho e tal, pelo menos vamos ganhar nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossos primos. Vamos dar um bom exemplo. É verdade que nós não podemos convencer ninguém. O trabalho de um cristão, o dever de um cristão é pregar o evangelho. Pregar o evangelho com sabedoria. Não é chegar na pessoa que está em pecado e falar: se você não abandonar isso, você vai para o inferno. Não. Que tipo de evangelho é esse? Você que vai para o inferno por causa dessa tua língua. Você tem que, com sabedoria, instruir aquela pessoa. Com amor também. Assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e desse o meu corpo para ser queimado vivo e não tivesse amor, nada disso seria. Então a base de um cristão de tudo é amor. Não tem como um pastor vir aqui e pregar a palavra de Deus somente com seu consciente, sem a ajuda do Espírito. Não, senão vai ficar uma pregação cansativa, ele vai ser um coach, ele não vai ser um pastor. Então, o amor é o fundamento de todas as coisas. Você tem que amar ao seu filho, você tem que amar ao seu pai, ao seu pastor, à igreja. E você tem que dar valor às palavras dos seus pais, porque eles viveram muito mais do que vocês, então vocês não têm nenhum direito de quererem retrucar contra os seus pais. Eu digo aqueles pais que são exemplo mesmo, não aquele lá que só colocou no mundo, mas nem é um pai presente. Amém?
Eu estou dizendo aqueles pais que conversam com os filhos, que falam: olha filho, hoje é dia de estudar a Bíblia, senta aqui, vamos orar, vamos cultuar a Deus, vamos ouvir hinos, aleluia. E também você tem que dar valor à palavra do seu pastor, porque o seu pastor, ele vai prestar conta com Deus sobre a sua alma. Você não tem ideia a responsabilidade que um pastor tem, porque a palavra do Senhor diz que o pastor ele vela pela alma das suas ovelhas, como aquele que vai prestar conta com Deus. Um pastor tem que estar disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Então, se o seu pastor está falando para você que esse caminho é errado, está falando que não é desse jeito que resolve as coisas, dá valor, porque você não sabe o que o seu pastor passa. Muitos aqui só vejam o pastor Ranieri, o pastor Elias aqui motivando os jovens e tal, mas você não sabe se a semana dele só foi calúnia, se o diabo levantou um atentado lá no emprego dele e falou: ah, mas você não tem nada de Deus, ah, você nem parece cristão. Você não sabe, tem muitos cristãos que estão aqui, esquecem dos problemas para adorar a Deus, mas realmente estão com uma ferida na alma. Não é fácil você chegar aqui no culto depois de quê? De ter terminado o relacionamento, ter brigado com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, e ter ouvido tudo aquilo que você não queria ouvir de um amigo, e dar glória a Deus. A verdade é que é fácil você pular, você rodopiar, falar línguas estranhas quando está tudo bem, mas quando o seu carro para de funcionar, ou quando o seu carro quebra e fica muito caro para consertar, e você não tem esse dinheiro, e você precisa desse carro para trabalhar, não é fácil você dar glória a Deus. Não é fácil você dar glória a Deus quando você está com uma doença, quando o diagnóstico do médico é câncer. Não tem como você dar glória a Deus se você não estiver na rocha, com a sua casa firmada na rocha. E é por isso que, infelizmente, muitos cristãos hoje em dia têm caído, porque, assim como eu já disse aqui antes, muitos não têm a sua casa firmada na rocha. Muitos só cavaram um pouquinho na areia e já fizeram a sua cabaninha. Mas vem o vento forte, a tempestade acaba derrubando essa casa, porque não tem fundamento nenhum. Então, se você não tem nenhum dos seus colegas são cristãos, seja um cristão na sua casa, seja um cristão no seu emprego, no seu trabalho, até na rua. Se surgir uma briga entre os seus vizinhos, com sabedoria, é claro, você tem que ir lá e separar, falar. Tem que tomar cuidado também, meus irmãos, tem que ter discernimento, porque muitas pessoas não têm mais amor hoje em dia. E se você vê as pessoas andando, brigando na sua frente, você for querer separar, é até perigoso você ser morto. Tantos noticiários aí, por coisa besta, as pessoas se matando. Então você tem que tomar cuidado. Amém? Então, o princípio de todas as coisas é: ame ao Senhor teu Deus, viva uma vida de maneira santa e piedosa, praticando os ensinamentos que Jesus te deu. Porque se você continuar lendo João capítulo 14, Jesus vai dizer que aquele que ama Ele, guarda os seus mandamentos e o pratica. Mas aquele que lê, mas não pratica, não ama Ele verdadeiramente. É muito fácil falar que eu amo Jesus pela boca, mas eu realmente vou amar Jesus com a minha atitude, se realmente eu estou dando um exemplo de um cristão. Assim como Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque Paulo realmente, verdadeiramente amava a Deus. E eu quero dizer uma última coisa aqui para concluir a palavra de Deus, porque o tempo já está se esgotando. Se você diz que ama a Deus de verdade, eu quero fazer uma pergunta aqui. Não precisa responder em voz alta, porque eu não quero expor ninguém, extrapolar ninguém. Responde no seu íntimo, entre você e Deus. Se você realmente diz que ama a Deus, você está disposto a derramar sangue pelo Evangelho? Sangue de verdade mesmo. Você sair daqui, virar a esquina para ir para sua casa, o cara apontar a arma na sua cabeça e falar: ou você nega Jesus, eu te meto uma bala na sua cabeça. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? Assim como Paulo, a ser chicoteado, preso. Se você estudar essa passagem de Paulo quando ele é preso, o caminho para Roma, dizem os estudiosos que ele está com pneumonia e ele já está com a vista meio embaçada, assim, já com os olhos meio escuros. Então, você está disposto, assim como Paulo, assim como Jesus esteve? Vai vir aflições, vai vir sim, mas você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Então tenha prazer de sofrer as aflições, assim como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque ele sabia que todas, até ele mesmo disse isso, que todas as aflições que nós sofremos nessa terra não se comparam, nunca se compararão com a glória que havemos de receber, o nosso galardão. Então creia em Deus acima de todas as coisas, entregue o seu coração a Ele, e você verá que a sua vida vai se transformar da água para o vinho. Acima de tudo, fique com Cristo. Por mais que os seus pais te abandonem, seus irmãos, seus amigos, sua esposa, seus filhos, seu marido, você não pode abandonar a Deus. A sua estrutura, o seu alicerce tem que ser Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todas essas coisas têm que estar em Jesus. A verdade, o caminho e a vida. Siga Ele e você vai alcançar o céu. Amém? Que Deus e Cristo possam nos abençoar em nome de Jesus. Confesso que fugiu a palavra, planejei alguma coisa, mas olha como é que as coisas de Deus né? Fugiu completamente do que eu estava querendo dizer. Mas todas as coisas são para Deus, né? Aleluia. Peço oração por mim e por minha casa, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.